Olá, iniciando mais um Chá das 5 aqui nos estúdios no Alto da Bronze, no Centro Histórico de Porto Alegre. Venha fazer a diferença nas suas tardes de domingo. E hoje vamos receber Eugênio Paes Amorim, querido Amorim, promotor da primeira vara do júri da capital do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos. Você está assistindo no YouTube a gravação do programa que vai ao ar todos os domingos, 5 da tarde, pelo Instagram Dino Veiga Oficial. E tenho recebido, olha, vale muito a pena ver, vale assistir. Tenho recebido aqui grandes pessoas que se destacam na cultura, na política, nas comunicações aqui de Porto Alegre e do país todo. Sejam todos muito bem-vindos. Adriana, Pole Position, já chegou. Adriana, vai chamando o pessoal, vai passando os aviãozinhos que a galera vai chegando. Meu querido Eugênio Paes Amorim já está aí, que eu estou vendo, e já vou chamá-lo. Antes, deixa eu falar para você aqui, ó. Nós temos os colaboradores do programa Chá das 5. O primeiro deles, meu querido amigo Elson Simonetti, da Padaria Andradas, que tem delícias ali na Rua dos Andradas, em frente à Brigada Militar, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Vai lá, diz que você assiste o Chá das 5, que você vai ser muito bem recebido pela simpatia por todos ali que são os atendentes na Rua dos Andradas 483. Também temos a... Opa! Um golinho do chá, para aí. Opa! Segura aí! Tá saindo um buzinaço aqui perto. Depois temos ali o restaurante Terraço do meu amigo Sérgio, ali na Galeria do Rosário, no segundo andar. Restaurante Terraço também, uma delícia. Vai lá, conhece quem é aqui de Porto Alegre. E por fim, falar das lojas Varietá Brinquedos lá em Torres, uma loja especializada, a melhor loja de brinquedos do Litoral Norte. E o Amorim já está aí, já vou chamá-lo. Atenção. Vamos lá. Tá aí o meu querido amigo, que rufem os tambores. Tá entrando aí, ó. Atenção. Convite feito, o amigo chegando. Olá. Tá lá, meu amigo, seja muito bem-vindo, Amorim, uma alegria te receber aqui no nosso Chá das 5, Tintim. Maravilha. Boa tarde. Amorim, mestre, olha só, nós fizemos aqui pelo YouTube, pelo Instagram, vai subir para o IGTV, depois eu subo lá para o YouTube, tudo bem? Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, tá autorizado pelo MP, vamos embora. Mas, Amorim, tá antes de começar a falar com o promotor, tá ótimo, tá legal, tá bacana assim. Tá bem, tá tudo bem, o som tá bacana. Pra ti também tá bom aí? Aí, melhorou, visualizou melhor. Camila, bem-vinda. Amorim, querido, antes de eu... Claro que eu vou ter que conversar um pouco com o promotor Amorim, mas antes de falar com o promotor Amorim, eu eu conheço alguma coisa da tua história, mas eu quero para que os nossos telespectadores, aqueles nossos seguidores, aquelas pessoas que são minhas amigas, aquelas que também são tuas amigas, que ainda não sabem um pouco da tua história. E é isso que eu gostaria já de cara te perguntar o seguinte, Amorim. Primeiro, seja muito bem-vindo, mas a tua origem conta um pouco lá da tua história, dos pais, aonde que vem, né? Onde vem o jogador de futebol, depois veio o interesse pelo mundo jurídico, onde é que nasce tudo isso aí? Fica à vontade, meu irmão. Bom, para quem conhece um pouquinho mais de perto, não escondo a origem. Eu nasci na cidade de São José do Norte, que lamentavelmente muitos não conhecem, mas quem não conhece deveria esconder que não conhece, porque São José do Norte foi cidade de destaque na Revolução Farroupilha, inclusive. Justamente. E cidade de chave. Só porque existiu São José do Norte e estava do lado do Império, que Garibaldi teve que cruzar chão carregando um barco de guerra, né? Porque não pôde passar na Barra.
E aqui também tem buzinaço. E lá eu nasci, me criei, pés descalços, entre pescadores, agricultores, gente simples. Família também bastante simples. Meu pai era servidor do judiciário, minha mãe dona de casa. Depois teu o pai como era o nome do pai? Qual o nome do pai mesmo? Elias, Dom Elias. E o Dom Elias, o doutor Dom Elias, ele fazia o que ele era? Serventuário no judiciário? Sim, o pai era oficial ajudante, era o cargo, né? Um cargo que não existe mais. Não existe mais, exato, não existe mais. Mas o pai era autodidata, então ele sabia demais sobre muita coisa. E o pai era um orador nato. E o pai era um cara muito solidário, muito solidário. Então acabou se elegendo vereador. Foi vereador por vários mandatos. Opa! Olha só, que legal, tio. E depois a mãe conseguiu arrendar uma padaria. Aí a vida melhorou, porque antes a coisa era apertada. Aí a vida melhorou um pouco. Vereador, padaria e eu sempre estudando, escola pública estudando na cidade. Aí com 18 anos é que eu vinha fazer o vestibular da PUC aqui em Porto Alegre. Porque é curioso, né? A gente estuda escola pública e depois vai tentar a universidade particular. Melhorou um pouco a vida. Só que aí veio o negócio de jogar bola. E aí eu fui pro Rio de Janeiro. Eu tinha feito um teste internacional, que é o meu clube de coração, e acabo de ver aqui que o Curitiba empatou dentro do Beira-Rio, que é uma desgraça. Acaba de empatar. E aí eu fiz um teste aqui, fui aprovado. 2 entre 1000 meninos, né? Só que me machuquei muito gravemente, fui embora. Tu passou no peneirão, aquele que se fala, né? Passei, peneirão, rapaz. Né? Passei naquele negócio, é muito difícil. Mas olha, tio. E aí eu joguei um Campeonato Gaúcho pelo São Paulo de Rio Grande, de Júniors. E aí passei na faculdade. Isso é meio de 84. Aí vim para Porto Alegre. E aí resolvi jogar bola no Rio no primeiro semestre de 85. Eu tranquei a matrícula, fiz teste no Vasco, no Bangu e tal, e fiquei no Botafogo. Joguei uns 3, 4 meses. Mas não me ambientei. Um guri com 19 anos no Rio de Janeiro, naquela época, sem dinheiro, não é hoje que eles pagam um jogador de 19 anos um monte de dinheiro. Aí voltei e continuei, terminei a faculdade. E aí fomos pro direito, mas desde os 17 anos as opções eram ou ser jogador de futebol ou ser promotor do júri, bem específico. Tá, pois isso é interessante. Deixa eu saudar aqui o pessoal que está chegando. Já vi que a Marilene Conte está aí, querida amiga. Luiz Fernando, Tribunal do Júri, imagino seja o Jader, é isso? Tô certo? O doutor Jader, né? Penso que sim, pela fotinha que tá ali. Se for, diz aí, confirma para nós. Amorim, tá, então, ou jogador de futebol ou promotor, mas isso de ser o promotor desperta em ti em que momento da tua vida? 17 anos, influência do pai. Curiosamente, meu pai dizia assim, ó, faz concurso para promotor, porque tinha muitos negócios de concurso. Porque o promotor trabalha menos e ganha a mesma coisa. O pai dizia isso. Na verdade... não é bem assim, né? Na verdade, na época, o promotor era mais parecerista do que hoje. Né? Hoje tem muita função de parte no processo civil também, probidade, essas coisas. Mas, na verdade, o pai percebeu que eu meio que puxei a verve dele e eu nunca seria um bom juiz. Porque o juiz é imparcial, eu tenho um lado em tudo que eu me meto, então, certo ou errado, eu tenho um lado. E aí eu acertei, e acho que tem algum talento nisso. Eu tinha no futebol também. Mas o futebol não tem nenhum benefício social. Então foi melhor assim. Perfeito. Bom, já... como se diz, né? O fruto não cai longe do pé, então já herdasses a oratória do pai, já tribuno parlamentar, né? Parlamentar, ainda que edil, né? Mas, aliás, é uma coisa muito interessante, o pessoal não se dá conta da importância que tem um vereador, né? O vereador é o início de tudo, né? É ali que você vai ver o que vai chegar lá em cima. E o pessoal não se dá conta. Mas ali que vem toda essa inspiração, então, Amorim. Por exemplo, eu quando era gurizão, eu ia assistir sessões da Câmara, né? E algumas sessões da Câmara naquela época, eram bem quentes, assim. Tem alguma similaridade com o Tribunal do Júri,
É oratória, é ao vivo, né? Tem alguma semelhança. Sim. Embora de se expressar. É verdade. Bom, aí tu terminas o direito na PUC. Eu sou PUCiano também, tia. Sou da PUCiano, que concluísse a PUC. 89,2. 89,2. Cara, eu entrei em 87,2. Então eu te peguei na saída lá. Eu tava entrando, você tava saindo. É, isso. Aí, tá. Aí tu aí tem um período que tu advogasse, né? Oi? Você advogar, exato, isso. Fala um pouco sobre isso. Voltei para minha cidade para advogar e tem gente assim, ó. Tem aquelas coisas. Eu tenho conhecidos meus que querem ser promotores, querem fazer concurso e dizem que não gostariam de advogar. E eu sempre digo para as pessoas que advogar é uma delícia. É muito bom. É muito bom. Eu lembro com muita saudade, com muito boas recordações, principalmente a advocacia na área civil, porque era interior, advocacia em área de propriedade, posse, família, tipo essa questão de sucessões. E vou te dizer que mesmo numa cidade do interior, e mesmo num tempo em que você daqui a pouco recebia peixe, porco, galinha, saco de batata, mas aí vinha, Dino, vinha aquele usucapião, aquele inventário, que salvava o ano. Claro, assim vinha. Exato. Aí vem, é verdade. E foram 2 anos, né? E eu estava fazendo as contas, a minha mãe dizendo isso, que eu não ganhei nada com a advocacia, eu fazendo as contas com ela, eu lembro do usucapião que eu fiz, que eu fui receber o dinheiro lá adiante, já tinha passado no Ministério Público, ela recebeu, e deu em torno de 10 mil reais, 2 terrenos que eu ganhei do usucapião que eu vendi. 10 mil reais lá nos anos 90 e pouco. Pô, uma baita grana, tio. Uma senhora de uma grana, rapaz. Hoje você pensa 10 mil reais, mas na época era muito dinheiro. Era muito dinheiro, sem dúvida. É verdade. Tá, daí tu advogas 2 anos. Sim, 2 anos, intensos. Intensos. Tá com um probleminha a tua imagem, cara. Não sei o que é, se é sinal, o que tá acontecendo. Pelo menos pra mim tá um pouco distorcido aí. Deixa eu ver aqui. Melhor, né? Talvez sinal. Sejam todos muito bem-vindos, Fabiana, Marcelino, estou vendo aqui, deixa eu ver quem mais está aqui. Rafael, Armando, Coronel, Bianca, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver se melhora lá o sinal, tem alguma coisa no sinal lá que está dando problema. Questões técnicas. Agora aí melhorou, agora sim. Melhorou. Show de bola. Mas aí me diz uma coisa, 2 anos então de advocacia, isso? E sempre no foco para o concurso, correto? É que eu acordava cedo, tinha um hábito, né? O pessoal vai dizer que eu tô me pavoneando, mas é verdade. Eu acordava todos os dias muito cedo e ficava umas 2 horas por dia, de manhã, das 7 às 9, lendo. E eu fiz isso durante mais de 2 anos, não necessariamente para o concurso, mas para estar preparado. Então, isso me facilitou muito quando eu fiz o concurso, porque eu estava por dentro. Olha, eu comentava ontem com meus familiares aqui, o que eu sabia de direito em 1991, meu amigo. Se você tirar o direito trabalhista e o direito previdenciário, eu sabia tudo. Pergunta o que quiser, eu sabia. Aí a gente vai especializando, né? Sabe só o que a gente se especializa. Exato. Mas sabia muito. Sabe que o meu primeiro concurso, eu quase gabaritei a prova de direito. Eu fiz 23 e 25. E eu subestimei o português e fiz 13, tinha que fazer 15, naquela prova objetiva geral, a primeira. E aí depois, quando eu passei, eu fiz 15 e 15. Eu passei assim, ó, arranhando. O concurso é um negócio, às vezes cai que tu sabe, cai uma coisa mais difícil. Mas eu estava preparado, né? Perfeito. Bom, presumo, por óbvio, que a prova de tribuna para ti foi barbada, né? Pois aí que tá. Das 30 tribunas, os 30 aprovados... Eu não sei, ainda hoje tem a prova de tribuna? Tem, né, ainda. Alguns estados aboliram. E alguns estados, como o Rio Grande do Sul, sorteiam um tema para você falar sobre o tema.
Certo. A Paraíba, por exemplo, eu sei que Goiás faz diferente. Eles te dão um tema e pedem para que tu acuse. Te dão um processo. Eu sei que é mais específico. E de modo assim, olha que interessante. Uma coisa é você ter eloquência já por natureza. Outra coisa é você aprender a discursar. Perfeito. Não é por outra razão que eu tenho hoje um curso de oratória aberto a advogados, a estudantes. Por quê, Dino? Porque uma coisa é ter eloquência, outra coisa é saber organizar o discurso. E a minha tribuna, por causa disso, foi uma das piores. Opa, olha só, imagina, me surpreendes ao dizer isso. Me surpreendes ao dizer isso. 29º de 30. Mas realmente me surpreendes, porque te conheço promotor, né? Te vejo atuando e tal, e sei toda a tua organização, toda a tua didática, né? Porque é uma didática fazer um plenário, e realmente me surpreende. Olha só como é importante isso. E eu te falo isso, sabe por quê, Amorim? Eu ainda sou do tempo que eu ainda mantenho isso. No tempo que eu lecionei na UBRA e depois em alguns cursos preparatórios, mas na UBRA eu fazia isso. Eu sempre sustentei assim, ó, que nós teríamos que ter no mínimo, se não durante todo o curso de Direito, português. E, no mínimo, um semestre de oratória, dicção e oratória. Porque advogar, tanto para o Ministério Público, o próprio juiz tem que saber falar, tem que saber comunicar. E isso eu sinto uma falta tremenda isso nos cursos, e fiquei muito feliz quando eu comecei a ver que tu estavas nesse movimento de ensinar exatamente o que tu disse, até porque oratória tu aprende também. Podes não ter o dom, né, mas aprendes exatamente, dá para aprender. Oratória é uma ciência tão antiga na humanidade. Havia escolas de oratória no mundo clássico, lá na Grécia, em Creta, depois em Roma. E hoje eu te digo, eu tenho 8 alunos, um entrou aqui, de mentoria de tribuna. Mentoria de tribuna. Do estado da Paraíba. Estão na fase final. Tribuna deles vai ser agora em dezembro. Olha só, a primeira vez que eu ouvi todos eles, eu lembrei de mim quando eu tinha 25 anos, quando eu fiz o concurso. Todos sabem falar bem. Entrou um menino aqui que é um monstro de falar. Fala bem demais. O Renan. Está lá aprovado para delegado federal, mas quer ser promotor. Bom, ele está lá em Brasília no curso de delegado federal. O que acontece? Todos eles com uma boa eloquência, mas absolutamente desorganizados. Todos eles. Aí eu comecei a trabalhar, hoje eu vejo, tem aluno que eu peguei lá no meio do ano, eu vejo hoje, a diferença é que está o cara, sabe aquela história? É o esquema tático. Sim, você pode ter eu vou usar uma metáfora, o Flamengo, era o mesmo time, era melhor com o Jesus e hoje é pior com o espanhol aqui, porque a questão de organização time, né? Tática. E também a fala tem que ter uma organização tática, começo, meio, fim, né? E o debate muito mais, preparar para partes e outras situações. Então, a oratória tinha que ser cadeira da faculdade, Dino, sem dúvida. Sem dúvida, né? E tu sabes que outra coisa importante... Perdão. E não é só para o júri. E não é só para o crime. É para uma audiência civil, trabalhista. Para uma audiência civil, uma sustentação no tribunal, para o trabalho de conclusão de curso. Olha só. Eu sempre falei, porque eu tinha alunos, eu fazia abertura ali, os primeiros 10 minutos eu chamava 2 ou 3, aleatoriamente eles já sabiam disso, portanto, já iam todos aqui, né? Tá, vem aqui para frente e fala 5 minutinhos sobre o tal assunto, para soltarem, porque eu dizia para eles, cara, você vai estar numa audiência, vai ter no mínimo o advogado da outra parte, se for possível, o magistrado, a secretária, assistente, mais um MP, dependendo se for família ou não, e tu vai ter que falar, tu vai ter que te expressar. Então, se não consegue falar na frente dos teus colegas, na frente do teu professor, vai ser uma dificuldade lá também, né? É óbvio. E vai estar o seu constituinte ali do lado. Exatamente. Lhe avaliando. E vai contar depois. Justo. Falar bem é propaganda, vai contar. Falar bem é propaganda, justamente. Uma outra coisa interessante disso de falar, que é o seguinte, no júri, quando
o promotor volta à réplica, eu costumo dizer sempre que é um elogio ao trabalho, tá? Aquela coisa da retórica do júri, mas tanto a réplica quanto a tréplica feita pela defesa, elas são eminentemente improvisos e resultado daquilo que aconteceu, onde tu tens que reunir, tu não tens ali um roteiro. E eu te falo isso porque nós tivemos aqui e com todo respeito, com muito carinho por ele, mas o Nico Fagundes, saudoso Nico Fagundes, ele teve uma época que ele vinha fazer júris ali, o doutor Aramis Nassif, já aposentado, desembargador aposentado, que era da vara do júri, e o Aramis nomeou ele para alguns processos, né, onde a Defensoria Pública eu fiz muitos disso, de ser nomeado, e ele fez um trabalho no primeiro tempo, vamos dizer assim, sensacional, e quando foi para a tréplica, o MP veio para a réplica, e quando ele foi para a tréplica, Amorim, ele se perdeu de um jeito, eu disse, meu Deus do céu, tia. E fui comentar depois com o Aramis Nassif, né? E o Nassif Dino, é que assim, ó, ele é um homem da televisão, é um homem que tem um script. O primeiro tempo ele fez um script, depois, aí quem não é do ramo, não está atento, se perde, e se perde mesmo. Essa preparação, tu falas no teu curso também, Amorim? Eu falo sobre isso. Eu falo sobre réplica, sobre tréplica, eu falo sobre, por exemplo, da parte dos advogados, eu falo sobre as diversas teses. Uma coisa que eu vejo hoje é o advogado chegar no júri e ter uma tese apenas. O advogado tem a possibilidade de ter teses absolutórias e teses que diminuam a pena. Às vezes você sai feliz, o Jader está aqui, o Jader saiu absolutamente satisfeito daquele famoso júri que ele fez do PM, que ele saiu satisfeito com um homicídio simples. Foi uma vitória para ele. Uma vitória, Sim. Muda o regime penal, muda tudo. Sim. Então, eu já fui falo sobre isso. aplaudido em plenário por familiares num resultado desse, condenado e sendo aplaudido. Eu disse, nossa, porque reconheceram a situação que você saiu. Agora, né, a réplica é assim, ó. Se o promotor fizer uma réplica muito boa, ele for muito eloquente, a tendência é o advogado ter dificuldade na tréplica. Porque eu digo, uma réplica emotiva muito forte, ela intimida a grande maioria do advogado que vai falar depois. Não todos, mas a grande maioria. É natural, não é por deficiência do advogado. É você falar depois de uma tempestade, é difícil. Claro. Mas aquilo que falaste do improviso, e essa é a desvantagem do advogado. Só quem pode planejar a réplica é o promotor. O promotor, justamente, como fala primeiro, ele pode deixar um argumento mais forte para a réplica. O advogado não, porque se não tiver réplica, não tem tréplica. Então o advogado tem que esgotar a tese e depois ele pode ser repetitivo, né? Nesse ponto o promotor tem vantagem de falar primeiro. Não, nesse ponto tu fez eu lembrar da primeira vez, a única vez que atuamos até hoje, ainda não tive o privilégio de te enfrentar, entre aspas, né? Porque eu não vejo como um enfrentamento, eu vejo o trabalho que a gente faz. E quanto melhor o promotor, melhor o teu trabalho vai ser melhor também, porque senão tu, né, tem que emparelhar isso. Mas a única vez que atuamos que tu simplesmente não fosse a réplica e liquidou a fatura, né? Qual foi o caso do... Foi daquele psicopata que matou aquela menina, tinha começado como um suicídio e depois nós revertemos foi contigo, isso. Olha, mas ali foi isso, ó. A doutora defensora, ela aceitou a minha provocação e ela gastou muita parte do tempo dela discutindo coisas que não eram importantes para o réu e eu já tinha esgotado a minha fala. Exatamente. E aí eu te falei, olha, nós não vamos... E ela foi surpreendida, né? Porque ela queria minha réplica, até reclamou. Ela espantou, ela mostrou a decepção dela, assim, meu Deus, e agora? Perdi o que eu tinha para fazer. Coisa de louco, tu és protagonista junto comigo, posso te falar, eu já fiz mais de 1.100 júris, de um dos júris mais fantásticos da minha vida. Eu acho que aquele foi um dos júris mais espetaculares. Morei, tá aqui, ó. Eu ia te perguntar, me fala de 2, 3 casos teus marcantes. Esse foi um? Se eu colocar numa lista de uns 10, esse foi um. Agora, pela questão da repercussão, né? O primeiro foi o caso Beatriz, lá de Novo Hamburgo, que a mulher foi morta pelo marido, queimada, num lugar chamado Santuário das Mães, que foi capa de 0 Hora durante
Um ano, acho, Aquele né? rendeu, né? Sim. Com o falecido, entre os advogados, o falecido Matias Neidels, tem aquela força da natureza. Nossa, De boa memória, de boa memória. Ele foi um pouco duro comigo com as palavras, mas eu também repliquei na mesma toada, depois nós ficamos amigos, e o réu foi condenado. Mas aquele foi um grande júri. O outro, um caso Carrano, que é um caso de Novo Hamburgo de muita repercussão, onde hoje eu sou amigo dos familiares, e o caso acabou prescrevendo por uma decisão equivocada do ministro Marco Aurélio, uma decisão estranha, inclusive, porque ele analisou o mérito em habeas corpus, o que não pode. Mas tudo bem, já passou, não estou aqui para falar mal de ninguém. E em Porto Alegre teve o caso Eliseu Santos, que eu fiz o primeiro júri, teve o caso de um PM que assassinou o Sem Terra, que foi desaforado, que eu fiz outro dia por aqui. Teve o caso do bioquímico. É um PM de Bagé, matou o Sem Terra na invasão. Uma pena porque era um cara muito bom, ele cometeu um erro, mas eu não posso deixar de acusá-lo por ser uma boa pessoa que ele era, ele agiu mal. E teve outros casos, de uma menina que foi morta aqui perto do Camaquã, que foi pegar a lotação, foi estuprada, assassinada, morta. O bioquímico que matou a mulher e o filho aqui também, pertinho da minha casa. Também me lembro daqueles casos, sim, bem perto aí. A menina que foi morta e colocada, estuprada pelo padrasto e pelo outro parente, colocada dentro de um sofá, o corpo dentro do sofá e o cara dormindo em cima. São alguns casos em Porto Alegre. Né? É que são muitos casos, né, Dino? Muitos casos. Dos casos que nos chocam, assim, mesmo com a experiência que temos. Mas é legal quando você vê que fez um bom trabalho. Aquele dia, eu fiz um trabalho absolutamente estratégico. Tu podes ver que o trabalho nem foi tão emocional. Ele foi estratégico. Não. Né? Ele foi absolutamente estratégico. Sempre uma analogia do tribunal, do júri. A rigor de toda a advocacia é um tabuleiro de xadrez, né? Tu tem que saber movimentar os movimentos que tu vai fazer, como que tu vai, para ver o que vai chegar e aonde vai chegar. E aquele processo e era delicado, muito delicado aquele processo. Eu lembro que nós fomos muito bem na prova produzida em plenário, porque a defesa trouxe um perito contratado que fez um parecer contrariando o laudo oficial e a doutora defensora quis ouvir o perito fora de prazo. E aí eu disse, não, tá bem, vamos ouvir. Só que eu quero ouvir a perita oficial. E eu já sabia que a perita oficial ia engolir o cara que veio lá de Minas, não sei de onde. E foi o que aconteceu. Patrolou. Sobrou nada. Patrolou. E a doutora defensora trouxe uma agenda da vítima dias antes do fato, e ela é uma boa defensora, mas ela cometeu o erro de juntar uma agenda que ela não leu. E eu, meu amigo, eu tenho isso. Os caras às vezes, o Amorim fala bem e tal, mas não é só falar. Eu procuro ser muito profissional. Eu li toda aquela agenda e na agenda havia elementos a nosso favor. E aquela agenda foi decisiva, né? Aquilo foi uma atrasada para o goleiro, assim, ó, daquelas ruins. Assim. E se tu te recordas, o júri nem foi assim na minha fala, a defensora começou a querer me apartear e eu disse, doutora, hoje não, tá? Hoje o caso não requer, caso muito grave, hoje não vamos brigar aqui, deixa eu falar. E na minha fala eu dei umas cutucadas nela, e ela mordeu a isca, porque quando ela veio falar, ela ficou metade do tempo brigando ao invés de defender. Eu acusei. Bora, réplica, doutor. Tarde, jurado cansado, te lembra o quê? Meia-noite, né? Me lembro, sim. Não tem réplica, bora. E outros júris, assim, eu fiz um júri com o Nereu, cara, que era um cara bom de júri, Nereu Lima. Eu fiz dois. Nereu, querido. Eu fiz um júri com o Nereu e um júri com o Prestes. Dois caras que eu me dou bem, dois caras antigos do júri. Só que eu consegui, nos dois júris, a mesma coisa, irritar os dois a ponto de eles começarem a me ofender no final do júri. Capaz. Tu conseguiu. E eu me vitimizei. E os dois júris de condenação unânime, eu me recordo disso. Quer dizer, júri é estratégia. Tu falasse agora do jogo de xadrez. Estratégia. O Jader que entrou, e não sei se está aí. O Jader também já tivemos alguns júris fortes. Um dos júris um dos melhores que eu fiz foi com ele.
Ele defendeu um oficial do exército que matou uma menina e enterrou no fundo do quintal. Ele contratou a guria para barriga de aluguel e a guria quis a criança de volta, o réu. E aí foi um júri extraordinário. Tem uma passagem, se tu quiser eu conto, que é fantástico. O Claro. ficou louco. Mas esse júri, o saudoso Lia Pires estava junto, não? Não. O júri que eu fiz do Lia Quando Pires eu te vi a primeira vez no plenário, tu estavas, e eu me lembro com o carinho com que tu te referias ao Lia Pires. Foi a última vez que eu vi o Lia Pires no plenário. Foi o último júri do Lia Pires. Esse velhinho, querido, eu acho que foi o último dele, né? É verdade. Foi. Bom, mas enfim, volta aí dessa do Jader, já sabe o que estamos falando aí, fala aí. Eu tenho uma brincadeira uma brincadeira meio assim, como é que diz? É mórbida, que eu fiz o último júri do Lia Pires, fiz o último do Matias, e o Amadeu não queria fazer. O Amadeu não queria fazer júri comigo de jeito nenhum. Eu já até vou declinar de fazer júri contigo, hein, tia? Mas o Amadeu. Eu sou bem mais jovem, ainda dá tempo. O Amadeu acabou fazendo e também ficou muito bravo pelas tantas, mas também um cara que a gente respeita. O Jader tem um costume. O Jader é brilhante. O Jader é um dos melhores do Brasil. Ótimo. Brilhante. Sem dúvida. Quando o réu foi depor, o Jader tem o costume de dizer assim, ó, o réu não responde para o promotor. Né? Só que quando me deram a palavra, eu disse para o réu, olha, o seu advogado lhe orienta. Mas o senhor pode ou não seguir a orientação. O senhor ainda tem a sua independência como réu. Quer falar? Se o senhor quiser, o senhor pode falar. Ele lhe orientou a não falar. Ele não manda no senhor. Hoje daria problema com a nova lei. E o réu titubeou. Titubeou e olhou para ele e disse, doutor, mas eu quero falar, disse para o advogado. Eu consegui criar uma fratura entre o réu e o advogado, cara. E quero falar, e o Jader não fala, quer falar, não fala. Aí o Jader pede para o juiz. Doutor, me dá 5 minutos para conversar com o meu cliente. Parou o júri. Os 5 minutos virou 15. E o réu voltou e falou. E aí eu apertei o réu e o réu falou e se deu mal, falou. Eu tenho também minhas técnicas de perguntar, por isso que o Jader não queria que ele respondesse. Claro. E durante a minha fala eu dizia para os jurados, vocês estão vendo? Viram o que o réu disse quando eu perguntei? Ó, o réu é tão culpado que nem o advogado acreditava, que nem o advogado queria que ele falasse, com medo que ele ia falar. Foi o único dia que eu vi o Jader sair chateado do plenário, se não comigo, mas pelo resultado, né? E acho que ele acreditava na inocência, a prova na indiciária, mas os meus debates com o Jader foram uns 3 ou 4, eles são sempre de alto nível. Eu pouco conheço, nunca privei, nunca conversei com o Jader, mas eu te digo que eu, pelo menos, e acredito que ele também, se eu não tenho a convicção da inocência, eu não pego o caso. Não pego. Os que eu fui nomeado na época que eu fazia os júris dativos, aqueles que tu não tem escolha, tu faz ou não faz, né? Ou tu faz ou não faz. Aí às vezes até ficava, sabia, né? Mas nos que eu faço particular, eu tenho que ter a convicção. A mesma dificuldade também eu tive quando foi daquele psicopata que nós fizemos junto, que eu atuei como assistente da família. Olha, eu custei a me convencer que o cara tinha matado. Quando eu criei a convicção, bom, tá aqui, e que bom que veio tu, né, que conseguisse perceber outras coisas que eu não tinha percebido, e aí que tá essa construção, né, que o pessoal tem aquela coisa, mas pô, tu vai ser assistente de acusação, tu é defensor. Eu digo, não, cara, eu defendo o interesse das pessoas que me contratam, ou do réu ou de uma família, mas tu tens que ter a convicção, isso é fundamental, se não tiveres a convicção, tu não consegue fazer um bom trabalho, ainda que o resultado... E às vezes tu sabe qual vai ser o resultado, não tem como não saber. Você lê o processo, sabe o que vai acontecer. É muito difícil. Mas você pode sair também, daquela... Pode também pegar um processo e abrir o coração para os familiares, para o réu e dizer, olha, aqui tá, o processo está claro que você fez isso, mas talvez vamos trabalhar uma pena menor. Também é uma possibilidade. Sim. Eu, se fosse advogado, se voltar advogado depois da aposentadoria, por obviedade, porque eu sou um homem coerente, dinheiro não é tudo, eu não vou defender algumas coisas. Vou tentar trabalhar mais na área do cível.
Mas se o cara me aparecer com uma causa que eu entenda que é justa, né, eu posso aparecer por lá. Não tem problema nenhum. Sim. Não é pecado advogar, porque a defesa existe muitas vezes para equilibrar o excesso do Ministério Público. Ou o Ministério Público é perfeito e nunca erra. Né? E, Amorim, me diz uma coisa, e fica muito à vontade para responder isso. É comum nós, quando estamos encerrando, eu faço muito isso quando estou encerrando, pô, senhores jurados, agora os senhores vão para casa e tal, pense muito bem na hora de depositar o seu voto, para que, né, durmam com a consciência tranquila, de que cumpriu, de que fez o certo e tal, independente de absolver ou não, mas que tenham essa tranquilidade quando chegar, abraçar os familiares e tal, sem nenhum peso, sem em algum momento, são quantos anos de vara do júri? Específica, só júri são 15, mais ou menos. Mas 15 anos, é uma trajetória, nossa. 31 anos desde o primeiro júri, são 1.169 como promotor e 5 como advogado. Porra, se fosse em gol, já tinha ganho do rei. Tava lá, não. Já faltava uns 40. Mas fala, qual é a indagação? Em algum momento, assim, tu ficou assim, pá, que coisa, Sérgio, condenei, te senti mal, alguma coisa assim, não? E teve um rapaz que foi condenado em Novo Hamburgo comigo, e mais tarde, na revisão criminal dele, eu me convenci de que ele era inocente. Olha que bacana isso. E o fato se revestiu. Isso é bacana, viu? Quem está assistindo a gravação, isso é muito importante, porque tem aquela coisa, tem o rótulo, né? Porque fica, como tu és muito combativo, e eu sei que tu é quase que 100% dos teus plenários, onde tu pedes a condenação, tu tens o êxito, fica aquela coisa do acusador e coisa que o cara não tem o sentimento e não se dê conta, né? E não seja... Somos humanos, né? E, portanto, passíveis de erros. Quanto mais o promotor tem resultados positivos e quanto mais ele tem a confiança dos jurados, mais ele tem que se autopoliciar para não estar fazendo uma acusação injusta. Né? A situação fica mais difícil, né? Tu tem que te cuidar de ti mesmo. Eu, às vezes, vou para o plenário do júri, te confesso, já fui várias vezes, alguns colegas também falam isso. Você vai para o júri sabendo que se você acusar, ele é condenado. Sim. Eu sei de casos, tu deve saber, de pedido de absolvição, o advogado conseguiu fazer, não vou falar o palavrão aqui, fazer merda e já falei, sabe? E condenar 4-3. Comigo nunca aconteceu isso. Pelo amor de Deus. Aí o cara ficou falando 2 horas e conseguiu condenar num pedido de absolvição. E o júri é soberano. Né? Comigo nunca... É muito doido isso. Nunca aconteceu isso comigo, porque eu fundamento bem o pedido de absolvição também. Mas assim, por exemplo, esse cara de Novo Hamburgo tinha uma prova indiciária contra ele. E ele arrolou 4 testemunhas. Arrolou 4 testemunhas. A nossa prova geralmente é indiciária. Arrolou 4 testemunhas que confirmariam um álibi dele. Arrolou fora de tempo. A juíza não aceitou o rol fora do tempo. E no momento de arrolar de novo testemunhas para o plenário, a defesa omitiu, não arrolou. Ou seja, a prova dele não foi feita. E com a prova que eu tinha, mas com a prova que eu tinha, ele era culpado. Depoimento do pai e do irmão da vítima. E foi condenado. Antônio Irineu Casper Ullmann, Tonho Bicicleta. Eu lembro, eu tenho uma boa memória. Isso no meio de 1170 é uma boa memória. Isso foi lá em Novo Hamburgo em 2004, mais ou menos. E esse cara, ele teve um AVC quando foi noticiado da confirmação da condenação. Foi para o presídio com uma cadeira de rodas e pegou leptospirose. Esse cara sofreu muito. E a nova defesa produziu uma revisão criminal e as testemunhas fui eu que instruí. Então, eu acabei depois percebendo que o irmão e o pai da vítima tinham exagerado, que não havia uma prova suficiente para condená-lo. Mas eu não pretendo ser perfeito, né? De forma alguma, claro. Quando falam em erro judiciário existe para absolver e para condenar. Lamentavelmente, nós erramos e às vezes os jurados erram, o juiz erra.
É assim mesmo que funciona. Eu acredito em algo superior, mais acima de nós, que controla tudo. Sabe quando acontece aquele júri assim, ó, que eu penso que o réu tem que ser condenado e não dá certo, ele não é condenado. Teve um caso em Porto Alegre, de um réu famoso, tá? Que foi acusado de matar a mulher grávida, tá? Ali numa praça de Porto Alegre, ali para os lados da Carlos Gomes. Né? Essa mulher foi morta, grávida, ele foi absolvido. Né? Ele foi absolvido, o defensor dele foi aquele famoso que fazia dativo lá, parente do Paulo Olímpio, o Gomes de Souza. João Olímpio. O João Olímpio. O João Olímpio era defensor, foi defensor. Foi aquele primeiro time que entrou aí de defensores públicos, ele era dessa turma. Tá, eu sei qual é o caso. Esse cara foi absolvido, né? Eu estudei processo, a prova era muito boa para condenar, transitou em julgado. E o que a gente pensa é que hoje ele vive aí faceiro, contando vantagem, mas que um dia todo mundo vai ser julgado de novo, né? Eu, tu, ele, todo mundo. E dessa não escapa. Dessa não escapa, não adianta. Então não adianta esquentar a cabeça se o promotor vai lá, o réu bandido foi absolvido, matou a criança. Paciência, nós temos que entender que tem coisas que são maiores do que nós. Nós não podemos querer tudo como a gente deseja, como a gente planeja. Sim. Amorim, vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Tu faz 31 anos, então, do primeiro plenário, teu primeiro júri. E eu penso, porque assim eu dizia também na faculdade, eu digo, não me chamem advogado enquanto eu não fizer um júri, porque para mim a expressão máxima da advocacia é o júri, é onde tu vai o advocário, falar mesmo, né? Pelo teu réu e tal. Eu realmente sou um apaixonado, como tu és também, pelo júri. E acredito que para um promotor também, né? Te não me chame de promotor enquanto não fizer um júri. Como foi o teu primeiro júri? E aonde foi? Esse júri foi em maio de 89. Eu ia muito para o fórum em São José do Norte e eu mexia nos processos. Meu pai trabalhava, eu entrava no cartório, mexia nos processos. E tinha um caso ali, atrasado, uns 10 anos do fato. O fato, portanto, foi em 79. E eu sempre levo aquela foto terrível da vítima com um rasgo da orelha até o queixo, aqui, ó, de uma machadada. Foi um irmão que matou. O irmão matou o outro uma machadada no interior do mato, numa casa onde os dois moravam. Estavam completamente embriagados e não tinha testemunhas. E quando eu me formei, muito novo, eu tinha 24 anos quando eu fiz esse júri. A juíza perguntou se eu fazia, porque ninguém queria fazer, não tinha defensoria pública, era um caso antigo e tal. Isso 3 dias antes do júri, um processo grande. Eu sempre aceitei desafio, né? Bora, vamos fazer, coisa boa, fiquei super feliz. Fiquei sem dormir. E o réu foi absolvido, 5-2. Teu primeiro defendendo. Então, o teu primeiro foi fazendo a defesa. O primeiro meu e o primeiro do promotor. Mas e depois eu fiz 2 júris com assistente de acusação. Né? Sim. O único júri que eu não tive sucesso como advogado foi um em que a vítima era meu primo, até. Uma tentativa de homicídio. Aí o envolvimento emocional nisso tudo. O advogado de defesa era muito bom também, da cidade. Né? Mas o primeiro como promotor foi em Criciúmal, em março de 92, onde um primo matou o outro por causa de herança, deu um tiro no peito. E eu tinha do meu lado um dos advogados mais experientes, reconhecido da região noroeste, falecido Ruben Scheid, e do outro lado, esse como assistente. Do outro lado, como defensor, o Roque Edson Redel, de 3 de maio, outro baita advogado. 2 advogados de 60 anos, eu com 26 ali fazendo o júri. E, na verdade, quem resolveu o júri foram os dois. Eu fui apenas um partícipe ali. Foi condenado, mas caiu a qualificadora na época. A partir dali, a gente foi decolando, aprendendo. E quando eu estive em Soledade, 93, 94, tinha oradores brilhantes. E eu aprendi a fazer júri com advogados de júri, na verdade. Sim. Eu digo, no interior nós temos grandes oradores. Né? Tem uns aí que... Eu digo que eu fui forjado pelo MP, assim, porque eu peguei, na época que eu fazia os júris dativos aqui, Dalton Aguiar Chaves,
Meu Deus. Delmar Pacheco da Luz, Nossa Bergman. Pô, uns caras xarope, cara. E um que mais... esse foi o que mais forjou a minha lâmina. Era ele. Tchê, meu Deus do céu, o que eu tomei de pau dele, tchê, tu não tem noção. Grande amigo, olha, realmente, ali eu aprendi muito. Porque aí é que tá, é como tu disseste, é no desafio que tu vai forjar, é no desafio que tu vai enfrentar e vai descobrir. Amorim, eu vi muitos ainda... lá, né? Eu matava a aula para ver, vi muitos, mas assim, o cara que eu mais gostava era o cara que eu mais gostava era o Dalton. Dalton aqui, as Chaves eram uma... Nossa, tu sabes que tem uma passagem com o Dalton, cara, tem um carinho enorme com o Dalton. Naqueles arrobos da oratória, pego e olha o que eu fiz, tia. Eu chamei de moleque o Dalton. Meu Deus do céu, aí quando deu o intervalo, eu cheguei, me desculpa, cara, eu desculpo, porque tu tá iniciando e tal, tia, sabe? Claro que eu te entendo, aquela fidalguia, ele era um fidalgo, tinha uma elegância, mas olha, tia, eu disse assim, meu Deus, o que escapou da boca? Me chamar o Dalton de moleque, tu imagina, eu era o problema do júri é isso, né? O júri, tu solta a palavra e ela não volta mais. Não volta. E aí quando pessoaliza, e aí, antes de nós, eu quero te puxar mais uma aqui, eu estou dando tempo aqui. Mas a coisa da pessoalização é muito chata, né, Maria? E eu sei que tu tens, porque como tu é combativo, e veste a camiseta, tu é aquele cara que tu sabe que é um promotor de raiz, que eu falo, né? O promotor de raiz. E o pessoal pessoaliza, né? Tem isso, né? Mas hoje, basicamente, é uma defensora pública que não faz mais júri comigo. Acabamos fazendo um acordo aí tácito. Ela na dela, eu na minha. A vara é diferente. Sim. E tem um menino aí que eu vi crescer ali, que foi estagiário da Defensoria Pública, que tinha um bom caminho, mas agora enveredou para essa situação de defender faccionados e tal, e fica um pouco nervoso quando me vê, mas eu já tenho maturidade suficiente para não esquentar, né? Para não dar o retorno para isso aí. Não. Situação engraçada, o último júri que eu fiz com esse menino, eu levantei para fazer a volta ali perto da tribuna de defesa, vendo no banheiro, sei o que foi. E eu levantei com tanta velocidade que ele se assustou e levantou e armou os braços, assim. Foi uma coisa hilariante, porque ele achou que eu ia brigar com ele. Eu ia no banheiro, eu ia pegar um copo d'água. E se assustou. Mas é coisa do júri. Coisa do júri. Querida Marilene Conte, excelente bate-papo de vocês. Parabéns aos dois. Obrigado, querida. Mas, Amorim, exatamente. E tu sabes que eu estou saudoso de ir ao plenário, de fazer os plenários, exatamente porque eu não advogo para essas facções e hoje, infelizmente, eu não sei qual é o percentual, mas deve passar de 90% dessa famigerada guerra, né, tia? É uns 90%. Por aí. E aí, aquela coisa, né? Eu vou lá de espectador, vou lá curtir, porque sou rato mesmo, me criei ali, que eu digo juridicamente, né? Dentro ali, gosto muito e tal, mas sinto falta daqueles júris de verdade, aqueles júris, esses casos, tipo o que nós fizemos juntos ali, eu tive a alegria de te ombrear. Tchê, eu não tenho como deixar de falar contigo de uma coisa do assunto da semana, e aí eu quero ver agora a posição do jurista, do advogado e do homem também, mas sobretudo do promotor de justiça, com aquela coisa absurda. Primeiro, o absurdo que não existe, que a gente sabe que é o estupro culposo, tá? Que aquilo ali foi a Intercept que largou aquele nome, e as pessoas, infelizmente, de vez esclarecerem isso, não deu tempo de se esclarecer e ficaram aí repercutindo 3, 4 dias, você só ouvia aquele absurdo, assim, e até pessoas da comunicação que eu disse, meu Deus do céu, vontade de ligar e explicar, tia, né? Falando do estupro culposo. Mas a conduta na audiência, Amorim, fala um pouco sobre isso aí, com a tua visão sobre isso. Eu tenho uma opinião formada, eu gostaria de saber a tua. É sempre complicado você falar sobre algo que não assistiu inteiro, em primeiro lugar. Parece que a audiência durou 3 horas, há quem viu, há quem viu e diga que a menina foi arrogante, tal. Não sei a interrupção que fez o promotor, que fez o juiz. Foram prejudicados pela audiência virtual. Eu posso dizer do que eu faço. Se um advogado está exagerando nos maus tratos com uma vítima,
e o juiz não faz a parte dele, que é intervir, eu intervenho diretamente, e às vezes a coisa descamba, mas eu intervenho, eu não deixo a pessoa desprotegida. Repito, eu não sei o que o colega fez, eu não sei. A gente não sabe, né? Isso é que é. Mas, Dino, de qualquer modo, você não pode dizer para a pessoa, independente do contexto, você não pode dizer para a pessoa que ela tira fotos ginecológicas. Isso não pode fazer. Isso é um absurdo. Não, o desrespeito ali foi absurdo. Até o réu realmente não. O próprio réu, o promotor, por exemplo, o promotor não pode estabelecer uma discussão com o réu no interrogatório. Não pode. Ele pode fazer perguntas mais duras, mais fortes, mais ásperas, mas ele não pode ficar debatendo com o réu e diminuindo o réu como pessoa. Ele não pode fazer isso. Imagina a vítima. Só que assim, aí que está o detalhe, porque a coisa entrou e ampliou muito, mas eu me lembro, eu fiz um comentário, até quero convidar quem está aí para assistir, todos os dias, 18 horas, a partir das 18 horas, Osiris MG no Instagram, o Osiris faz ao vivo, né, o programa Tempo Real, que é na Band 94.9, e nos sábados das 11 ao meio-dia. E ali, quando surgiu, eu coloquei, assim, eu gostaria muito de ler os autos, ler a sentença e assistir a audiência, para poder me posicionar. Naquele recorte, absurdo, uma conduta absurda, realmente não há o que... Tem gente... E a omissão também, né, de não fiscalizar e não cortar e tal, de caçar a palavra, ou enfim... E por outro lado... Mas é difícil a gente dizer sem ver, concordas? Não, mas veja assim, por outro lado, é o problema da rede social. Eu já vi publicações com a foto do réu escrito embaixo, estuprador, maníaco. Só um minutinho. O cara foi absolvido, ninguém leu o processo todo. Né? Foi absolvido com pedido do Ministério Público. Então, esse é um problema que nós temos, falta às vezes conhecimento até bíblico. Cuidar para não julgar as pessoas sem elementos, porque vale acontecer amanhã a mesma coisa. Todo mundo julga a gente por um preconceito, uma presunção ou outra. Eu já recebi uma série de julgamentos que não são verdadeiros. Então tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter muito cuidado. É que hoje todo mundo aponta o dedo para todo mundo. Não, todo mundo é jurista, todo mundo é cientista político, todo mundo é médico, né? Porque todo mundo sabe as coisas. São analistas internacionais. Eu queria mais tempo para a gente conversar mais, querido. Muito gostoso conversar contigo, sobretudo porque nós falamos de uma paixão em comum, né, que é o plenário do júri, que é o júri, o processo do júri, essa coisa gostosa. Então, para encerrar, meu querido amigo, eu gostaria que tu deixasse para nós uma mensagem, um pensamento, enfim, para a nossa galera que está ouvindo aí. E, pessoal, sigam meu amigo aí, promotor _Amorim. E o Amorim seguido está fazendo lives também, com muito conteúdo para quem é do mundo jurídico, olha, falando muito, e conheçam o curso de oratório. Ele é para promotores e advogados também? Estudante, o oratório é aberto ao público. Ótimo, tá, perfeito. Olha até aí, o engenheiro pessoal, pode comprar. Muito bom. Então, meu querido, para as considerações finais, deixe teu pensamento aí para nós. Nem falamos sobre muitas outras coisas ainda, Temos muito que falar, dá para fazer outro programa. Como nossos gostos pessoais, música, um monte de coisa que nós estivemos conversando outro dia. Até uma frase que eu gosto muito, ela está no túmulo do meu pai. Sabe que o meu pai, o safado do meu pai, antes de morrer, gravou um CD. Gravou uma fala de uns 10, 15 minutos para mim. E eu encontrei essa fala depois que ele morreu. Eu levo ela no carro, às vezes eu escuto. E ele encerra falando, olha só, o negócio é emocionante. E ele encerra citando uma frase de uma valsa de Zequinha de Abreu. E eu escrevi essa frase no túmulo dele, né, do Elias de Oliveira Amorim. Só pelo amor vale a vida. Só pelo amor vale a vida. Lindo. Muito lindo. Porra, curta, emocionante. Curta e profunda. O resto curta e profundo. O resto tudo é secundário, mano. Tudo é secundário. A gente tem que se desamarrar de tanta tristeza, de tanto pessimismo, de tanta reclamação, de tanto supervalorizar o que é ruim, né? E buscar o que é bom nesse mundo. Fazer o filtro e buscar. Querido amigo,
Gratidão pela tua disposição. Gratidão, sobretudo, pelo Colorado, que tu és um defensor público, me disse, o Amorim vai te dar o bolo, porque ele não vai perder o jogo, senão já tá tudo acertado, ele vai sim. Eu tô com o placar aqui, tá 2-2 em casa com o Curitiba nos acréscimos, é desgraçado esse time. Olha só. Ah, tudo bem. Querido, e nos vemos por aí, quero te ver também lá na confraria do samba, lá do meu amigo Eduardo Messias. Vamos nos encontrar lá, tudo sempre gente, com todos os cuidados, todos os protocolos, tá? Álcool gel, tudo. Vocês não se preocupem aí, porque tu sabe como é que é, né? O pessoal pega e já sai batendo, né? Querido amigo, beijo no coração. Valeu. Gratidão. Pessoal, fiquem mais um pouquinho que eu tô dando tchauzinho aqui, tô encerrando e quero deixar mais uns convites aqui para vocês. Irmão. Valeu. Remover. Muito bem. Então, pessoal, encerrando aqui mais um Chá das 5, alegria ter a tua presença aqui, alegria você que está assistindo a gravação aqui no YouTube. Então, deixa teu comentário, sugere aí quem você gostaria que recebesse, que viesse aqui. No domingo que vem, 15 de novembro, nós temos as eleições, provavelmente não vamos fazer daí, então, o Chá das 5, porque vai estar... Vamos ver como é que vai estar isso aí, mas eu vou avisando vocês. E te deixo o convite para assistir todos os dias Osíris Marins, MG, tá? Segue aí no Instagram, segue o meu amigo Amorim aí, promotor _ Amorim, e o Tempo Real na Band 94.9. Beijo no coração, até o próximo programa.